Olá, galera! Estamos aqui para o nosso último episódio dessa temporada do nosso podcast, PodPed, o podcast da pedagogia. Estamos aqui com o doutor professor Carlos Elvin Neves Paz. Professor, o senhor poderia falar um pouco sobre o senhor? Bom, primeiro quero agradecer o convite da equipe, parabenizar pelo trabalho, pela iniciativa. Creio que é uma iniciativa inédita do ponto de vista do que se pretende com esse tipo de trabalho, né? Um podcast. E falando um pouquinho de mim, bom, eu sou filho desta região aqui, destas bandas do Marajó, mais precisamente aqui do município de Breves. Meu chão original é Antônio Lemos, distrito aqui de Antônio Lemos, onde eu nasci, passei a minha infância e depois vim para a cidade, depois morei um tempo em Portel, depois fui para Belém, aí passei uma maior parte da vida em Belém estudando e por questões de trabalho da minha família, principalmente do meu pai, que teve que retornar de Belém para cá para trabalhar na época na indústria madeireira, aí também nós tivemos que vir embora. E aí, daí para frente, tendo a oportunidade de sair para estudar, saí, fazer curso superior fora daqui, depois mestrado, doutorado, e hoje estou aqui em Breves, aqui neste campus, aqui com vocês nesse momento, né? Professor, tendo em vista que o senhor foi um dos pioneiros na mudança do que era antes núcleo para campus, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as dificuldades que teve naquela época de transformação. Uhum. Olha, é bem interessante a história. A história da Universidade em Breves, ela tem assim um caráter de ineditismo diante de outras histórias da universidade no interior do estado do Pará, com seu projeto de interiorização, porque diferentemente de outros municípios, e é bom que as pessoas saibam disso, para além daqueles que já conhecem essa história, diferentemente de outros onde a universidade foi, digamos assim, plantada, né? Ou caiu, sei lá, de paraquedas, ou a gente poderia usar várias expressões para definir isso, ou por um acordo político ela chegou lá, coisas do gênero, por um apelo econômico. Aqui não. Aqui em Breves, nessas bandas do Marajó, ela foi reivindicada. E a palavra correta é essa, reivindicada, né? Ela se deu a partir de um movimento que mobiliza a sociedade civil, começa com estudantes que não tendo universidade aqui em Breves, tinham que sair daqui para estudar lá em Soure, do outro lado do Marajó, numa travessia. Se você imagina que a travessia hoje de Breves para Belém é no mínimo 12 horas, naquela época, que os navios não eram tão velozes, era 16 horas, por aí, e aí você ainda pegava mais uma travessia de Belém para Soure, mais 4, 5, 6 horas, né? Com os humores dos rios, das baías, da costa da ilha até chegar a Soure. Então, quando os estudantes vão para lá, tendo que estudar e vem aquela realidade e pensam assim, poxa, mas a nossa cidade tem condições de ter universidade, né? Os estudantes lá, inclusive eu era um desses, né? A gente começa a fazer mobilizações lá, questionando a universidade por dentro. Porque a universidade foi para Soure, que é tão distante da gente, e porque ela não veio para cá, para Breves, que é perto de Portel, que é perto de Melgaço, que é próximo de Boa Vista, de Curralinho, que é relativamente próximo de Anajás, e o pessoal daqui, desses municípios, tinham que ir para lá, fazendo essa travessia toda. Então nós começamos o movimento por lá, questionando a universidade desses porquês, interrogando a universidade, e esse movimento se espraiou aqui mesmo, porque quando nós voltávamos das etapas, a gente estudava por etapa. Quando nós voltávamos, a gente intensificava o movimento aqui, mobilizava as pessoas sabiam do que estava acontecendo, e por conta disso, então, a sociedade se mobilizou numa verdadeira ação pública, que a gente chama, do ponto de vista de um conceito, né, para isso, uma verdadeira ação pública, e começou esse processo de reivindicar, né? Essa reivindicação passou, por exemplo, por pedágios que foram feitos, aqui passou por movimentos que tem fotos que registram isso, dos estudantes nas ruas pedindo à universidade, com faixas, com a criação de comissões para poder
tempos depois, viabilizar o material para a construção do campus. Esse prédio onde nós estamos, boa parte do prédio é aqui da universidade, na sua própria história. Ele tem muito de materiais assim que foram coletados pelas pessoas que saíam aqui em Breves, em outros municípios, pedindo doações, né, esteios, areia, pedra, cimento, o que pudessem doar, né, serviria para construir e para sedimentar o sonho da universidade aqui. Então, aquilo que começou como, digamos assim, uma reivindicação lá em Soure, desembocou aqui como movimentos muito fortes da sociedade, que depois envolveu a sociedade política, porque não foi um movimento político, né? Político que eu digo do ponto de vista partidário ou coisa do gênero, foi um movimento político sim, mas da participação cidadã. As pessoas participaram, reivindicaram, disseram que queriam, precisavam da universidade, a universidade vendo isso tudo entendeu e redirecionou seu esforço acadêmico para cá também, né? Foi aí que surgiu o núcleo. Por que era um núcleo? Porque o campus era Soure. A base física original era Soure. Aqui começou como um núcleo. Mas uma curiosidade, nós nunca chamamos, enquanto alunos daquela época, e até mesmo as pessoas que trabalhavam aqui, e se vocês pegarem fotos antigas vão ver, as fotos mais antigas do portão, lá no seu início, nós nunca chamamos de núcleo. Para nós sempre foi um campus. Se nós chamássemos de núcleo, a gente estava admitindo aquilo que na verdade a gente não queria. A gente não queria um núcleo, a gente queria um campus. Nunca se chamou de núcleo. A gente fala, era um núcleo porque era a realidade, a universidade entendia como um núcleo. Uma espécie de um apêndice de Soure, né? Soure era maior e tudo. Né? Mas não, a gente falava que era o campus de Breves, o campus de Breves. E lá atrás, nas primeiras placas que identificam isso aqui, quando nem existia isso tudo que nós temos hoje, essa pujança toda, você já via lá escrito o FPA Campus, Campus de Breves, né? Para mostrar, portanto, a potência dessa luta, a consequência que ela teve, que foi tempos depois, aí sim, a consolidação de um verdadeiro campus universitário, depois de todas essas lutas aí são muitas histórias, né? Mas que nós temos até hoje, que depois, inclusive, ficou maior do que a sua origem. Era realmente um núcleo de Soure, e depois cresceu tanto que ficou maior do que o próprio campus original no Marajó, que é Soure. Então são essas histórias aí. O interessante é que o povo unido, ele consegue moldar a educação, a maneira com que a educação é pregada para a sociedade. Sim. A partir do momento que o senhor retrata um pouco sobre sua história, tem outros episódios também no nosso canal que retrata algumas travessias de universitários, no caso, que atuam hoje como estudante aqui do campus. Essas travessias são situações muito, vamos dizer assim, muito delicadas pela questão da pessoa abandonando, né, a família para estar em busca de um saber longe de casa, às vezes para tentar melhorar os status sociais ou coisas parecidas. Olha, eu posso fazer um comentário sobre isso, inclusive? Veja, guardadas as proporções do tempo histórico, nesse caso, as dificuldades ainda persistem, né? Não é à toa que aqui este campus ele tem uma característica que o difere dos demais, em boa parte, que é a seguinte: por exemplo, nós sempre tivemos cursos, sempre não, mas a partir de 1995, passamos a ter curso regular de pedagogia, mas sempre tivemos os cursos intervalares, né? Ora, o curso permanente é aquele que, como o próprio nome fala, ele está ali o ano todo funcionando. Mas mesmo os nossos cursos permanentes, a partir de 95, eles vão se dar com uma característica que eles são cursos modulares regulares, né? Modular regular, que eles chamam. Belém você tem as aulas, várias disciplinas ao longo do semestre, né? E você tem elas distribuídas. Você pode ter no mesmo dia, por exemplo, sei lá, aula de História da Educação, de Filosofia da Educação, de Psicologia da Educação. Aqui não. Aqui nós temos História da Educação, aí encerra, aí parte para outra. Filosofia da Educação, não é isso? Né? Essa é uma característica muito marcante, e quando eu digo característica, por quê? Porque isso, de certa maneira, talvez permita, principalmente no intervalar, com que a universidade possa atender esses alunos dessa região, né, que tem essa dificuldade de não terem um campus avançado, ou uma base avançada, um núcleo da universidade no seu lugar. Então, isso é uma característica
importante que ajudou a sedimentar a presença da universidade aqui. Mas quando eu dizia das dificuldades, olha, naquela época que nós estudávamos, a gente tinha que atravessar horas e horas para chegar em Soure. Aí chegando lá, a gente tinha que passar 2 meses, janeiro, fevereiro, julho e agosto estudando. Qual era o tipo de contato? Bom, no celular não tinha, claro, né? A gente escrevia as cartas, né? Ou então a gente ia para um posto da antiga Telepará e esperar a telefonista fazer uma chamada lá numa fila, aí chamava, aí você ia para lá e tinha um tempo para falar e depois voltava, né? Hoje não. Por outro lado, a questão do distanciamento físico ainda persiste do ponto de vista de que você vem de outros lugares para cá, os entrevistados de vocês, né? Possivelmente não são daqui de Breves, né? E, portanto, tem uma trajetória e fazem uma travessia que nem sempre ela é suave, vamos dizer assim, para poder chegar aqui e estudar. E o bacana de um trabalho como esse que vocês estão desenvolvendo é as pessoas, ao ter acesso a isso, saberem, né? Saber e reconhecer essa trajetória. E ver quanto é importante aquilo que nós fazemos aqui, mas não só nós que somos daqui de Breves, mas das pessoas de outros municípios que vêm para cá também, com toda essa dificuldade para estudar, né? Então, muito legal. Visando a área do nosso curso, né, de pedagogia, professor, eu queria saber assim mais sobre como é que a pedagogia contribuiu, né, para a melhoria da qualidade da educação dentro do nosso município, dentro do nosso Marajó, o nosso curso de pedagogia. Como é que ele contribui? Olha, na época que a pedagogia começou a se estruturar para vir para cá, isso no ano de 1993, mas ela só chega em 1995, os relatórios da época apontavam que o déficit de professores sem a formação adequada para estarem atuando em sala de aula, e isso vejam que já é de tempos atrás, né? Era surreal, né? Do ponto de vista do quantitativo de pessoas que estavam em sala de aula trabalhando na condição de leigos e leigas. E isso tudo, na sala de aula, na orientação, na direção, nas secretarias das escolas, não tinha profissionais com a qualificação necessária para isso. Então, muito mais ainda em sala de aula. Então, quando a pedagogia se estrutura para se interiorizar também, e ela chega aqui de novo em 95, ela vem para enfrentar esses indicadores negativos, que não era só de Breves, era do estado inteiro. Imagine, então, você ter a educação funcionando num município como Breves, num estado como o Pará imenso, sendo que a maioria dos professores que estavam com os alunos não tinham formação adequada, tinham uma formação mínima para isso. Isso era preocupante. E, na verdade, o que viabilizou o projeto de interiorização da universidade foi exatamente o fato de que o Estado paraense, o governo do Estado, preocupado com esses indicadores extremamente negativos, resolve, junto com a universidade, promover a interiorização, financiando a interiorização. Porque quando a universidade vai para o interior, ela sai de Belém, onde se tinha todas as condições, não se tinham esses indicadores negativos em Belém, mas no resto do estado você tinha. Ela sai de Belém com o apoio do Estado, porque o Estado reconhecia que precisava fazer alguma coisa. E só tinha um jeito, via universidade. E naquele contexto, mais ainda a Universidade Federal, né? Que já era, como é hoje, a grande universidade do Estado, né? Do ponto de vista da sua proporção, tamanho, a grande universidade do norte do Brasil, como a gente reconhece hoje da Amazônia, e ela tinha, portanto, pernas para chegar lá. Não que tenha sido fácil estruturar um projeto para interiorizar e tudo, mas como o Estado entra e diz assim, nós vamos ajudar, nós vamos, de certa maneira, também financiar, né? Foi possível viabilizar, portanto, esse projeto todo, mas com esse intento, né? De, por exemplo, colocar professores formados, dali a alguns anos, pós-projeto de interiorização, professores bem qualificados em sala de aula, porque isso o quê? Qualificaria o próprio ensino do Estado, como aconteceu depois, como aconteceu aqui em Breves, onde o próprio curso de pedagogia daqui já formou seguramente mais de 1.000 professores e professoras com nível superior que estão nas salas de aula de Breves e de outros municípios. Então, isso realmente proporcionou um salto gigantesco. É por isso que eu, pelo menos, como alguém que estuda esses processos todos,
e se localiza no Marajó, eu não tenho a menor dúvida de que o maior projeto de desenvolvimento humano já trabalhado no Marajó foi a Universidade Federal do Pará, com o projeto de interiorização, como ela é até hoje. Porque vejam o que ela faz, e hoje muito mais. Antes era pedagogia, né? Começou com a pedagogia permanente e outros cursos intervalares, mas hoje ela tem serviço social, ela tem letras, ela tem ciências, matemática, já está com o mestrado aí. Então, olha só o salto que ela possibilitou na qualidade da educação, né? Isso em Breves, mas também no estado do Pará inteiro. Então, ela veio para equacionar, de certa maneira, enfrentar e tentar equacionar, ou pelo menos minimizar esses indicadores todos aí, né? Tão negativos e que botavam assim lá embaixo mesmo a nossa educação. Em meio a essas trajetórias, né, que eu vejo que desde os alunos até os educadores, né, vocês têm uma grande dificuldade, né, nesse meio termo. Aí qual é a maior dificuldade assim, né, enfrentada pela área de vocês educadores? Bom, para nós hoje aqui, do ponto de vista do alcance das ações das ações da universidade, talvez ainda seja, eu não vou dizer que seja infraestrutura, já avançou bastante, e o que a gente tem aqui, se você for comparar com outras realidades, nós estamos assim bem aquinhoados, né? Se não é o ideal, se a gente ainda pode melhorar, a gente tem que lutar sempre para que as coisas melhorem mais, né? Mas assim, nós temos uma condição, né, que ela é suficiente, eu diria, né, para fazer um bom trabalho do ponto de vista da estrutura física, de equipamento. Mas nós não podemos pensar só nisso. A gente tem que pensar, por exemplo, no que a universidade ainda pode fazer por uma realidade, né, cujos indicadores ainda são muito baixos do ponto de vista da comparação que você pode fazer com outras regiões do estado, em se tratando, portanto, do Marajó. Então, quiçá a universidade possa ter fôlego logo para ofertar mais cursos, para ofertar mais vagas, né? E ao ofertar mais cursos e mais vagas, possibilitar outras formações aqui, porque hoje a gente concentra muito nas licenciaturas. A gente tem um bacharelado, que é o serviço social. Nós já tivemos um curso de enfermagem que foi flexibilizado, uma turma, que a gente poderia imaginar que seria interessante continuar. Nós já tivemos uma turma de turismo também que funcionou aqui, que poderia ser interessante continuar. Então, eu acho assim que o que ainda está em aberto para a gente poder trabalhar e forte nesse sentido, e aí não depende só de uma pessoa, mas é de um conjunto, né? É de todo esse contexto agindo proativamente, né? É justamente não pela consolidação da universidade aqui, porque ela já está consolidada, mas é pela ampliação da sua possibilidade de atuação para que ela possa realmente fazer jus a uma condição que ela tem hoje. Ela é a maior universidade pública da Amazônia, né? Não tenha dúvida. Mas, assim, a gente precisa que ela seja também a maior universidade marajoara da Amazônia, vamos dizer assim, né? E isso só vai acontecer quando ela puder também possibilitar a ampliação daquilo que ela oferece. Então, é algo que a gente tem que batalhar, correr atrás, talvez até imaginar não, talvez dar concretude ao sonho realmente de uma universidade federal aqui, né? Já que nós estamos completando 30 anos do curso de pedagogia, 35 anos do campus, nós já temos um amadurecimento, eu diria, para pleitear uma universidade federal do Marajó com uma, sei lá, ou mais de uma sede, ou uma sede aqui em Breves, enfim, eu não sei. Mas para que você possa, por meio da Universidade Federal, nessa condição, portanto, ampliar a sua atuação. Hoje, nós temos uma grande universidade aqui, fundamental e importantíssima, mas do ponto de vista da ação, nós não somos hoje a maior instituição de ensino superior aqui no Marajó. A maior instituição de ensino superior são instituições privadas, quando você junta todos, são instituições privadas. Qual é o paradoxo? A meu ver, o paradoxo é que nós falamos de uma região com indicadores baixos, né? Com taxas baixas, uma região pobre do ponto de vista econômico,
né? Exuberante do ponto de vista da sua natureza, mas pobre do ponto de vista econômico em relação a outras regiões. Então, aí sim é que o serviço público é importante, justamente numa região como a nossa. Então, quiçá a gente poder lutar para ter uma universidade que possa realmente ampliar o seu raio de atuação, oferecendo mais possibilidades para essas pessoas que nem todas têm, vivendo nessa região, condições de pagar. Faz um esforço, mas nem todos têm, né? Sim. Tendo em vista a questão que o senhor citou ainda há pouco da Universidade Federal do Marajó, seria uma boa a questão de trazer para cá, para dentro, uma universidade, vamos dizer assim, um plano de universidade que vai beneficiar nós. Sim. Pois, se chegasse a se concretizar esse plano, seria mais viável também, tanto para o pessoal que mora aqui próximo à nossa região, que teria, querendo ou não, um campus que teria um olhar mais crítico para essas pessoas que enfrentam essas travessias para vir, sendo pessoas ribeirinhas, pessoas de outras cidades. Em contrapartida, seria algo que beneficiaria tanto a nossa sociedade em si inserida aqui dentro da nossa cidade, quanto os demais de fora, né? Sim, sim, e veja que porque eu estou pautando a universidade que nós já temos aqui, mas uma universidade federal instituída aqui nessa região. Porque o espírito anterior de luta, né, que eu mencionei lá no início, como tudo começou aqui, ele não pode arrefecer, mesmo 30 anos depois, ou 35 anos depois, ele não pode arrefecer. A universidade aconteceu aqui porque nós, né, nós lutamos para que fosse assim. Quando eu digo nós, todas as pessoas envolvidas naquele contexto, né? Mas essa luta que rendeu frutos e possibilitou a sedimentação inicial dela, ela precisa permanecer no tempo. E essa permanência, ela se dá nesse tempo em que nós vivemos, né? No agora. Como? A gente, justamente como nesse programa, tendo a oportunidade de falar sobre a universidade, ao mesmo tempo questionar a universidade, dizer da importância dela na região, mas dizer da importância dela, de repente, aumentar o seu raio de atuação. Só que também a própria universidade pode dizer assim, poxa, mas sozinho eu não posso fazer esse movimento. Esse movimento ele tem que se originar, ele tem que ter um ponto de partida. E qual é o ponto de partida? É a própria sociedade, como foi antes, né? É a própria sociedade. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se nós formos esperar que alguém chegue e diga assim, olha, vai acontecer a Universidade Federal do Marajó, sei lá, um político diga isso. Ora, talvez muitos já tenham dito, e não necessariamente aconteceu, né? E talvez tenham tido boas intenções, que bom que disseram, mas para valer mesmo, as coisas podem acontecer quando também nós, sociedade civil organizada, ou podemos colocar no outro campo, os intelectuais, né, aqueles que já passaram por aqui, que estão aqui, como aconteceu lá atrás, resolvam também somar forças com a sociedade política e dizer, nós precisamos constituir uma universidade federal aqui, né, porque essa região demanda, ela precisa, o apelo dela, se não é econômico como outras regiões, é social, e sendo um apelo social, a universidade, ela talvez seja o maior bem público que nós podemos ter, e se ela é um bem público, ela é um bem da sociedade, portanto, essa sociedade aqui, Marajoara, ela reivindica essa universidade. Então, é nesse sentido que eu coloco, é que esse movimento, ele precisa continuar. Ele pode ter arrefecido, a gente pode imaginar, beleza, nós estamos celebrando 30 anos desse curso, 35 anos da universidade, e está bom do jeito que está. Não pode. Nem para mim, como professor, né, que tem uma trajetória neste campus, nem para os colegas, para os meus colegas também, professores e professoras, muito menos para vocês, alunos e alunas. Porque vocês, alunos e alunas que estão aqui, muitos de vocês são pais, mães, e os filhos de vocês poderão, né, chegar aqui. Mas também podem querer uma outra perspectiva de formação, um outro curso. E tem todo o direito.
É uma questão de direito a educação pública. A gente está tratando de uma questão de direito, não uma questão de necessidade para o Marajó, de direito. Mas esse direito ele só vai se efetivar se nós conseguirmos consolidar isso, ratificando os processos que ocorreram ao longo desses 30 e poucos anos de história, que sempre foi o quê? Lutar e não esperar que a coisa chegasse até a gente. Porque, vejam, no Marajó, chegou num primeiro momento, mas chegou para onde? Chegou para Soure. E que bom que chegou para Soure. Mas não chegou porque Soure disse assim, nós queremos a universidade. Chegou porque a universidade disse, nós vamos para Soure, é mais perto de Belém. E porque os políticos também, naquela época, sendo mais perto de Belém, eles tinham talvez mais peso. Aliás, tem uma história que diz que houve um peso político mesmo nisso. À época, o governador Alacide Nunes, né, ex-governador Alacide Nunes, tinha fazenda em Soure. É verdade isso. Tinha fazendas em Soure, morava em Soure. Tu acha que ele não ia puxar a sardinha para a brasa dele, nesse caso? Né? Mas nós não temos um governador nascido aqui, mas nós temos deputados. Nós temos deputados interessados, tenho certeza, temos prefeito interessado, né? Temos políticos interessados, mas eles têm os interesses deles. Mas os maiores interessados somos nós, né? Nós para os nossos filhos. Né? Então, somando com eles, a gente pode fazer o que aconteceu, fazer acontecer de novo, penso eu, e isso é a utopia, isso é o inédito viável freiriano, eu diria, né? É a utopia que está ali para a gente correr atrás. As coisas podem acontecer num tempo, não quer dizer que vai ser ano que vem, mas também a gente não pode imaginar que está bom do jeito que está, só com o que nós temos aqui, porque senão aí sim, a gente tende a não dignificar toda a luta que houve para se chegar até aqui onde nós estamos. Então, nós precisamos nos envolver para dizer, como foi dito lá atrás, nós queremos a universidade aqui, vamos lutar pela universidade aqui, porque é um direito nosso também. E aí, somar forças e tocar em frente. Sim, né? Aí o curso de pedagogia ele teve um grande avanço, né? Nas práticas pedagógicas, na vinda dele para cá, para dentro do campus, Sim. né? Visando isso, né? O curso de pedagogia ele proporcionou ou algum avanço a mais dentro do campus, na vida dos estudantes, na vida da comunidade escolar, dentro de si? Olha, Eu acredito nisso. Sem dúvida. Se a gente está celebrando 30 anos do curso de pedagogia, 30 anos não é pouca coisa, né? Do ponto de vista do tempo. Isso é um lado. O outro lado é o significado no tempo do próprio curso de pedagogia para a universidade aqui, né? Para este campus. O curso de pedagogia é o núcleo irradiador da universidade do ponto de vista histórico. Ah, mas teve história, a primeira turma, intervalar, em 1990. Verdade. Mas quantas turmas mais de história vocês sabem ou souberam que teve? Não teve. Né? Não teve. E outras turmas vieram? Sim. Mas também foram embora. Né? Porque era flexibilizado, era intervalar. Qual o curso permanente? Pedagogia. Então, pedagogia, sem falsa modéstia nesse caso, é o curso mãe do campus. Pedagogia é o curso mãe do campus, né? É o núcleo irradiador do campus. Porque foi o curso que foi pensado para ser permanente. Sendo permanente, né, ele sedimentaria a presença da universidade aqui definitivamente. Não ficaria pairando nenhuma dúvida de que a universidade poderia sair a qualquer momento, porque ela ofereceu um curso intervalar, e a turma intervalar acabou, e aí não teve outro curso para oferecer. Não, permanente, o curso está. Então ele vai acontecer todos os anos, né? Aqui em Breves e que sai em outros municípios. Então esse caráter de permanência, né, é que possibilitou realmente a fixação da universidade aqui. Né? E o curso de pedagogia, ele é tão mãe do ponto de vista deste campus que literalmente das suas costelas, vamos dizer assim, outros cursos surgiram. Porque o curso de serviço social, ele surgiu porque pedagogia, num determinado momento da história do curso, que tinha mais vagas, liberou vagas de professores, né, para poder fomentar o início do curso de serviço social aqui. Né? Não foi só pedagogia. Outros cursos na época também fizeram
fizeram isso, né? Mas pedagogia com um pouquinho mais de intensidade, né? Sendo o curso permanente. Então, literalmente, a partir da pedagogia, foi possível pensar num outro curso com outro desenho, que não era nem uma licenciatura, né? Isso em que ano, mais ou menos? 2007 em diante, 2008 para 2009, quando o governo federal criou um programa chamado REUNE, Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais no Brasil inteiro. No caso, a Universidade Federal foi contemplada e o campus de Breves também foi contemplado. Então, assim, no espaço de 2 anos, a gente deu um salto de 5 professores para 40, né, para fazer concurso. Só que essas 40 vagas e etc., eram para cursos de licenciatura que já tinham ocorrido aqui. A pedagogia, que já era permanente, ciências, letras, que já tinha sido ofertado, matemática, né? Esses cursos aí. Mas a gente, de novo, olha o ineditismo de Breves. Mas a gente não queria só licenciatura. Mas o MEC dizia, mas as vagas são para licenciatura. Aí o que a gente fez? Um arranjo por dentro da universidade, com o aval, claro, da própria administração superior da universidade, para que a pedagogia liberasse algumas vagas e outros cursos do campus, letras, ciências, liberassem vagas, para a gente ter um pacote, um pequeno pacote de vagas, 4 vagas, e com essas 4 vagas, a gente conseguir que o reitor batesse o martelo e dissesse assim, nós vamos ofertar o curso de serviço social. Outro ineditismo de Breves. O curso de serviço social só tinha em Belém. A primeira vez que ele saiu de Belém foi para vir para Breves. A primeira vez, isso é histórico. Salvo engano, não posso agora dizer isso, mas até hoje me parece que ainda é o único, né? Ou se não, deve ter só mais um ou 2 fora de Belém, mas o primeiro que saiu, né? Que saiu de Belém, serviço social, saiu de Belém e foi para um outro campus, veio para cá, para Breves. Como também quando houve a turma de enfermagem flexibilizada, foi a primeira vez que o curso de enfermagem saiu de Belém para um outro município e veio para Breves. Para provar isso, né, que as lutas que são empreendidas aqui colocam o campus numa vanguarda dentro da universidade, e é nesse sentido dessa vanguarda, portanto, que nós temos que nos inspirar nela para dizer que é possível, sim, trabalhar por uma universidade federal nessa região. E professor, eu sei que a pedagogia ela já vem fazendo muito tempo parte da sua vida, né? Uhum. Qual a importância assim, dela que ela trouxe para si, na sua parte? Eu acho que uma coisa bacana que a pedagogia me proporcionou foi assim, é que eu não imaginava ser pedagogo, né? Não era essa a expectativa e a perspectiva inicial. Porém, dos cursos que a universidade ofertou no contexto do projeto de interiorização, em 1987, e a gente tendo concluído o ensino médio aqui em Breves, e você tinha a oportunidade de fazer o CH, Ciências Humanas ou Magistério, eu tinha optado por Magistério. Tinha feito Magistério, né? É um curso de formação de outrora, formação média do professor, da professora. Então, quando surgiu a possibilidade de cursos interiorizados em 87, foi pedagogia, matemática, fora de questão para mim. Letras, apesar de eu apreciar muito, também não. Geografia também gosto muito, mas não. Né? História, né? Fora daqui, em Soure. Não, então eu vou para pedagogia. Então foi meio assim, não foi aleatório, né? Mas foi aquilo que mais me chamou a atenção de início. Aí eu fui fazer pedagogia. E foi o curso de pedagogia que me fez compreender melhor a própria região onde eu vivo. Eu sou dessas bandas daqui, eu sou Marajoara, né? Sou daqui, já falei, daqui de Antônio Lemos. Então, quando nós tivemos que sair para ir para Soure estudar, para fazer pedagogia, né, foi aí que a gente foi entender realmente, ou pelo menos eu fui entender o que é o Marajó. Né? O que é o Marajó? O que significa o Marajó? Que hoje a gente fala tanto assim, Marajós. Né? A gente fala Marajó justamente para caracterizar essa diversidade, que é essa pluralidade, enfim, né? Essas diferenças, essas nuances. E foi aí que eu fui entender. Né? E foi aí que eu fui ver a importância, portanto, também do curso que eu estava fazendo. É um curso que forma
professores e professoras, né? Um curso assim que nos permite constituir uma identidade profissional, né? Num percurso de formação. Então, se eu comecei assim, não imaginando que aquilo era o meu horizonte, mas depois que eu adentrei o curso, comecei realmente a fazer, né, eu percebi que realmente eu me encontrava, né, como eu me encontrei, na verdade, no curso, naquilo que ele me proporcionava para estudar, vocês sabem bem disso, essa multiplicidade que a pedagogia nos possibilita, né, de contato, de aprendizado assim. Então eu me envolvi bastante com isso, né, e hoje eu posso dizer que foi o curso de pedagogia que me possibilitou a minha identidade como profissional, né, como profissional da educação, como professor, mas também como educador, né, tudo isso eu devo ao curso de pedagogia e aos professores e professoras também, claro que ao longo dessa minha trajetória me ajudaram nesse processo todo. Sim, professor, para finalizar, eu queria que o senhor deixasse uma reflexão, né, sobre os 30 anos de pedagogia aqui do campus. Bom, 30 anos, né? E 30 anos eu estou desde o início. Então, primeiro que eu imagino é que meu prazo de validade ainda dure meu prazo de validade ainda se estenda, né? Porque ele me permitiu acompanhar os 30 anos do curso de pedagogia e quizá acompanhar mais e mais aniversários do curso de pedagogia, mas nessa linha de você, portanto, comemorar as décadas, né? As décadas que o curso está aqui. E assim, falei ainda há pouco, eu aprendi muito fazendo pedagogia, né? Fazendo essas travessias, né? E o que eu poderia dizer para quem está hoje cursando, para quem está pretendendo chegar à universidade, fazer este curso, né? Primeiro se entender, na verdade, como uma pessoa que habita essa região, né? E sendo um habitante dessa região, do Marajó, ou dos Marajós, como se queira, né? Você precisa se encontrar nela, né? Você precisa, eu vou usar uma expressão que eu acho que é do pessoal lá da geografia, mas você precisa se lugarizar, né? Em relação à sua própria região, né? E, portanto, a própria pedagogia precisa, nesse caso, ser lugarizada. Tudo que eu faço em relação à pedagogia, os meus alunos e alunas sabem disso, é muito vinculado a essa região. É muito vinculado à história dessa região, não na sua totalidade, mas aquilo que a gente puder investigar, é muito vinculado a uma reflexão sobre ela própria, né? Então, quem chegar aqui, penso eu, a partir da minha própria experiência, e é tão somente e humildemente é isso que eu posso dividir, né? Quem chegar aqui precisa ter essa perspectiva do que é ser marajoara, do que é fazer essa universidade nesta região, no Marajó, o que é você estar com os pés impregnados dessa região e caminhar, né? E fazer as travessias que ela exige, né? Porque se você se dispor a fazer isso, eu tenho certeza que você será muito feliz, né? Porque eu também sempre digo, a gente reclama da universidade, dos perrengues, das situações, das dificuldades, não é fácil, mas a universidade também ela nos proporciona assim momentos muito felizes, né? Felizes. Na convivência com os colegas, na convivência com os professores, com os técnicos, com o pessoal de apoio, com os cachorros que estão aqui, né, que são nossos parceiros, nossos amigos, a gente cuida também dele, com a natureza envolvente, com tudo isso que a gente tem assim, o privilégio de dispor, né, tão perto da gente, né? Então, se você vem para cá, né, se chegar aqui, honre essa sua passagem pela universidade, porque ao honrar a sua passagem pela universidade, né, procurando extrair dela o máximo que ela puder lhe oferecer e dando tudo de si,
você estará honrando também aqueles que não conseguiram chegar, mas que estão buscando, e estará honrando também com as suas reflexões a região, o lugar onde você vive e possibilitando, portanto, que a pedagogia realmente ela tenha sentido nas nossas vidas, né? Então, eu acho que esse é um legado bastante que eu carrego da pedagogia e que eu gostaria assim que a pedagogia continuasse e ela vai continuar passando para as próximas gerações, é o que eu desejo que aconteça também. Bom, galera, aqui a gente finaliza mais um podcast, o PodPed, o podcast da pedagogia. Nos vemos na segunda temporada.